Quase metade das pessoas não aguentaria uma emergência financeira, e eu tenho certeza que você vai se identificar com elas. Já aconteceu com você? Perde um dia de trabalho, o carro quebra, ou aparece uma conta médica e de repente tudo vira um empréstimo daqui, um parcelamento dali, apertos e mais apertos. Mas isso não tem nada a ver com a falta de inteligência, é mais um padrão de comportamento e de estrutura financeira que te empurra para o erro. Pesquisas mostram que uma parcela significativa da população brasileira não tem uma reserva verdadeira e quase metade declara não ter dinheiro guardado para imprevistos. E aqueles que têm não possuem mais do que R$200, e isso é praticamente nada para custos reais de emergência. Nesse vídeo você vai entender quais são os erros que destroem a reserva de emergência, por que ele funciona assim e de quebra ainda vai sair com algumas ações práticas que dá para aplicar ainda hoje, sem nenhuma fórmula mágica e só com passos reais. Erro número 1. A ilusão da reserva fingida. O que eu quero dizer aqui é a inabilidade de separar aquilo que vai ser usado para atingir um sonho, como por exemplo fazer uma viagem ou comprar alguma coisa de valor, e esse recurso ser direcionado especificamente quando uma emergência surge. Quer um exemplo? O valor destinado para uma viagem a Paris em 2027 é o primeiro a ser assaltado na hora da conta imprevista do dentista. Erro número 2. Líquido é diferente de disponível. Aplicar em produtos que não são verdadeiramente líquidos, isso é, fundos com carência de resgate e investimentos com resgates demorados, cria muitas vezes uma falsa sensação de disponibilidade. O comportamento de aversão à perda e o otimismo excessivo, eles levam a escolher investimentos com melhor retorno, mas com uma baixa acessibilidade. Um exemplo que a gente pode falar é vender um investimento por conta de um determinado abalo emocional, por exemplo, de curto prazo, e perder o que seria o seu rendimento e ainda ter que pagar um imposto maior. Erro número 3. Subestimar o valor real da emergência. As pessoas, elas calculam mal quanto precisam. Muitas vezes usam desejos como referência e não despesas essenciais. O comportamento de planejamento otimista faz você reduzir o tamanho real desse montante. Um exemplo legal para ilustrar esse erro é achar que um mês basta quando o seu custo fixo mensal é de 1,5 vezes do que você estima. Erro número 4. Achar que aumentar o limite do cartão de crédito é uma forma de aumentar as suas reservas. Depender do cartão ou do cheque especial para sobreviver corrói rapidamente a sua reserva de emergência, principalmente por conta dos juros e do uso irracional. Esse comportamento de imediatismo e normalização do crédito transforma emergências em dívidas estruturais e isso é realmente perigoso se não for controlado rapidamente. Erro número 5. Sem automação, sem reserva. Confiar na disciplina pura, ou seja, guardo quando puder, raramente funciona. Pode até parecer um papo de coach, mas os hábitos eles precisam de gatilhos e de sistemas. O comportamento de procrastinação e autocontrole limitado levam a recaídas, e recaídas levam a impulsos de compras, e impulsos de compras levam à pulverização da reserva de emergência. Erro número 6. Ignorar problemas que podem acontecer, ou também chamados de choques sistêmicos. Aqui eu quero dizer coisas do dia a dia e que nos deixam sem chão, desemprego, inflação e de problemas de saúde, que realmente podem acontecer e levar embora a sua reserva de emergência construída. A reserva, construída como luxo lá atrás e não como seguro, vai quebrar nesses momentos. O comportamento de excesso de confiança individual, mais uma narrativa de eu mereço, pode gerar surpresas quando o sistema, isso é, o acaso, ele impacta a sua vida. Hoje a gente vive numa cultura de comparação. As redes sociais, elas mostram compras e conquistas das pessoas e isso ativa em nós um senso de comparação e comportamento irracional. Por conta dessa pressão social, as parcelas viram normais e gastar o que deveria ser o seu colchão de reserva vira algo necessário. Mas se serve de consolo, não é só culpa sua. Os bancos, as fintechs e o mercado de consumo como um todo, eles criam condições e incentivos, fazendo com que pequenas decisões repetidas, elas se somem e destruam a sua reserva. Agora, antes de passar para alguns caminhos práticos, eu quero te perguntar, o que você está achando do vídeo até aqui? Ficou alguma dúvida? Me fala aqui nos comentários. Trazendo agora alguns caminhos práticos para a conversa, o primeiro ponto que eu quero destacar é para manter uma meta clara e mensurável. Faça um cálculo das suas despesas essenciais, como aluguel, comida, transporte, contas, e monte uma meta. 3 meses dessas despesas como o mínimo da reserva e 6 meses como sendo o ideal
para quem tem uma reserva mais incerta. Por exemplo, se as despesas somarem R$3.000, o objetivo mínimo, isso é, o valor da sua reserva, ela deve ser de no mínimo R$9.000. O segundo ponto é criar 3 caixinhas simples para se organizar. É claro que as caixas aqui elas estão no sentido figurado, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: caixa número 1, para liquidez imediata, seja em uma aplicação automática do seu banco ou aplicado em algum fundo de investimento com liquidez, muito importante isso. Caixa número 2, aplicações de curto prazo, com liquidez variando entre 1 e 3 meses, mas que oferecem uma rentabilidade melhor, mas sem, é claro, penalizar essa disponibilidade do dinheiro. E por fim, a caixa 3, que é o colchão extra para eventuais riscos de renda, de fundos com resgate de prazos entre 30 e 90 dias. Assim, você equilibra segurança e rendimento sem perder essa acessibilidade. O terceiro ponto é automatizar. Configure débito automático ou transferências no dia seguinte ao recebimento do seu salário. Trate o aporte como uma conta fixa. Comece pequeno se precisar, entre 5% e 10%, e vai aumentando isso gradativamente. O quarto ponto é reajuste a rota se for necessário. Por exemplo, todo trimestre, cheque se o montante cobre esses 3 meses. Com isso, aumente ou adapte as mudanças de acordo com a sua vida. Refaça cálculos com despesas reais e não com desejos. Bom, é isso que eu tinha para passar hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que se interessa pelo assunto, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse.